Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Dica do Secretário Calculista. Hoje nós vamos apurar aqui diferenças salariais, conforme aqui o trecho da sentença que nós retiramos, diferenças decorrentes da aplicação do reajuste normativo de 4% sobre o salário a partir de 1 de março de 2019. Vamos aprender a configurar isso aí, nós vamos ver que é bem simples essa situação, muito simples. Só um detalhezinho ali no multiplicador da verba, você vê que é bem simples. E os respectivos reflexos em férias, 13º aviso prévio e FGTS. Bom, o que nós temos aqui? Temos um trecho de uma sentença em que ele traz aqui inicialmente o período de admissão e da dispensa. Admissão em 11 de novembro de 2008, dispensa 11 de nove de 2020 e, conforme nós falamos, o que foi deferido. Obviamente isso aqui é um trecho, é um recorte da sentença, foram deferidas outras verbas, mas hoje o assunto vai ser acerca dessas diferenças aqui, decorrentes desse reajuste normativo, conforme a CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. Temos aqui um trecho também dela, cláusula 4ª, que fala que o salário dos auxiliares de administração escolar, a partir de 1º de março de 2019, será corrigido num percentual de 4%. Então a sentença acatou isso aí e vamos apurar essa diferença. Na verdade, na prática, o que nós vamos fazer é só a aplicação dessa alíquota de 4% sobre o salário devido. Apenas isso. Não chega a ser uma diferença salarial clássica, como no caso em que há equiparação salarial, né? Em que nós criaríamos duas bases salariais, uma do paradigma, a outra do efetivo valor recebido pelo autor, e apuraríamos a diferença. Não, nesse caso aqui, nós só vamos simplesmente aplicar esse percentual de 4% sobre o salário devido e vamos calcular essas diferenças, tá ok? Muito bem. Então, outro detalhe. Para efeitos de base salarial, vamos considerar a última remuneração informada nos autos, que foi de R$ 1.300, tá? Todo o pacto aí devido, todas as diferenças serão apuradas em cima dessa última remuneração de R$ 1.300. Então vamos lá. No PJ-Calc, nós vamos criar um novo cálculo. Nesse caso aqui eu já tenho os parâmetros lançados, estado, município, data da admissão, demissão, ajuizamento eu coloquei a data de hoje. E para efeito desse cálculo aqui, ajuizamento eu coloquei a data de hoje, última remuneração R$ 1.300. Se você quer saber qual é a diferença entre maior remuneração e última remuneração, quando eu lanço outro ou quando eu lanço os dois, nós temos um curso completo de liquidação de verbas trabalhistas com aplicação no PJ-Calc que eu explico isso aqui de forma bem detalhada, ok? Então nós lançamos aqui última remuneração, R$ 1.300 e no mais não mexemos em nada. Salvamos. Vamos em histórico salarial, verificamos que ele criou aqui uma base salarial. Para a gente poder verificar isso, a gente vai aqui em alterar esse lapisinho e ele cria do primeiro mês informado até a dispensa uma base salarial de 1.300. Obviamente, nesse caso, a gente não vai usar todo esse período, vamos nos limitar ao período deferido de sentença, que foi março de 2019. Essas diferenças são devidas a partir de março de 2019, aqui, 1º de março de 2019, mas nós vamos deixar conforme a admissão dele. Quando a gente lança lá em dados do cálculo a última remuneração, ele cria essa base salarial completa e já vem com a contribuição social com o INSS marcado. Nesse caso aqui é importante a gente observar a questão do recálculo da Previdência. A gente sabe que a cota do INSS devida pelo reclamante, ela está sujeita ao teto de contribuição. E que então, nesse caso, como a apuração de verbas contratuais, de verbas mensais salariais, é importante que o sistema faça o recálculo da Previdência para verificar se, comparando o que já foi recolhido lá na época própria, no pagamento mesmo do salário, com o que vai ser apurado agora de INSS nas verbas devidas, se o devido pelo autor ultrapassa o teto de contribuição do INSS. Então, nesses casos, uma dica aí, sempre que você for calcular verbas salariais, diferença de salário, como é o caso aqui, horas extras e tal, etc., você faz o recálculo, você deixa a incidência de contribuição social e marca contribuição social recolhida. Ele vai apurar o INSS conforme as verbas, conforme o salário que nós informamos aqui, mas vai dizer que essa verba já foi recolhida e vai comparar com o que o sistema vai apurar a partir de agora para ver se o teto foi furado ou não, ok? Salvamos. Vamos criar agora a verba. Vamos aqui em verbas. Lembrando que aqui em verbas
o sistema nos disponibiliza 54 verbas pré-cadastradas e pré-configuradas, todas em ordem alfabética, sendo que essas verbas elas são editáveis, os campos são editáveis, e nós podemos também, se for o caso, criar verbas manuais aqui em manual. Próximos vídeos nós vamos verificar isso. Então vamos em expresso, diferença salarial, salvamos. Aqui em parâmetros da verba, setinha verde, é onde nós vamos configurar a verba. Essa parte aqui superior, toda que eu estou marcando, você não altera. Ok? É uma parcela de natureza fixa, O valor eu quero que ele calcule para mim. Como é a verba tipicamente salarial, incide FGTS, Imposto de Renda e INSS. A característica dela é uma característica comum, que poderia ser de 13º, de aviso prévio, de férias, e a gente sabe que conforme a legislação, a característica dessas verbas muda. A ocorrência do pagamento, a época própria dela, é uma de ocorrência mensal. O que vai nos interessar aqui é essa opção bases cadastradas. É aqui que nós vamos informar a base salarial, que aliás ele já traz aqui informado, ele já puxa aqui pra gente, já devidamente proporcionalizada. E essa questão de proporcionalizar é uma dúvida que surge muito dos calculistas. Quando eu proporcionalizo, quando eu não proporcionalizo? É só entender o seguinte, quando você está apurando salário, verbas que são salário, você vai proporcionalizar. Por quê? Porque se ele só vai receber o salário, seja salário mesmo em sentido estrito ou em sentido amplo, quando ele trabalha. Então, se a gente verificar aqui, por exemplo, no período, ó, ele trabalhou de 11/11/2008 a 11/9/2020. Se a gente tirar, por exemplo, aqui um recorte da dispensa dele, em setembro de 2020, ele não trabalhou os 30 dias de setembro, ele trabalhou só 11 dias. O salário dele é de R$ 1.300, mas ele só tem direito a 11 dias de setembro de 2020, no desligamento. Então tem que proporcionalizar esses 1.300 a esses dias trabalhados. Por isso que eu mantenho aqui proporcionalizar. Quando eu apuro verbas como, por exemplo, horas extras, eu não vou proporcionalizar essa base de cálculo. Aí eu vou deixar não. Porque o que vai ser proporcionalizado vai ser a quantidade de horas extras. Só para citar um exemplo. Ok? Muito bem. Então nós já puxamos aqui a base salarial, que é a nossa remuneração, e vamos proporcionalizar. Só que se nós deixarmos do jeito que está aqui, ele vai apurar as verbas lá de 2008, ó, novembro de 2008 a setembro de 2020. Está errado. A sentença é clara, conforme a CCT, né, fixar o limite inicial como março de 2019, 1º de março. Então eu preciso limitar isso aqui nessa opção período. Então, período inicial eu limito a 1/3/2019. O final eu mantenho, a data da dispensa. Ok? Não tem nenhuma verba integralizar aqui do lado. O divisor eu mantenho 1. A quantidade eu mantenho informada. E aqui em multiplicador que está o pulo do gato. Se eu deixar multiplicador 1, ele vai apurar como diferença salarial o próprio salário, os próprios R$ 1.300. Conforme nós verificamos aqui desse recorte da sentença, esse reajuste normativo de 4% é devido. Esse reajuste de 4%. Então, aqui em multiplicador, eu vou multiplicar isso aqui por 4%. E como é que eu uso esse multiplicador 4%? 4% matematicamente é 4 dividido por 100. 4 dividido por 100 é 0,04. Então aqui em multiplicador eu coloco salvo. Nesse caso aqui ó, aparece o alerta laranja. Foram realizadas alterações nos dados do cálculo ou nas verbas do cálculo. Pode ser necessário regerar. E essa opção aqui está ticada em azul. Quando acontece isso? Quando você mexe na estrutura da verba. Quando a gente verificou aqui, antes de alterar o multiplicador, era 1. Nós não alteramos o multiplicador para 0,04, então a gente mexeu na estrutura da verba. Então é preciso você informar o sistema que ele tem que recalcular. Ok? Se você não recalcular, ele vai dar um erro lá no final. Você precisa informar para ele que ele tem que regerar a forma de apuração dessa verba. Por isso que é regerar. Vamos salvar. Alerta laranja. Vamos regerar. Regerando, nós vamos aqui nesse momento, nesse tipo de cálculo aqui, a gente não se preocupa com essa opção juros e multa, correção juros e multa, vai ficar para outra oportunidade. Vamos em operação e vamos liquidar. Aqui nós deixamos essa terceira opção marcada.
nós vamos corrigir a partir do mês seguinte ao vencimento das verbas mensais e a partir do mês do vencimento, no caso das verbas anuais e rescisórias. Mais uma vez, se quiser saber por que essa terceira opção aqui tem que ser marcada na hora de atualizar, nosso curso a gente ensina isso com detalhes, tá ok? Vamos liquidar e aqui nós vamos voltar lá em verbas, vamos verificar a operação na própria verba sem a necessidade de abrir um relatório. Se a gente fosse abrir o relatório, a gente viria aqui em operações e imprimir, ok? Mas eu quero verificar na própria verba, então como é que eu faço? Eu já liquidei, a verba já está liquidada, eu volto lá em verbas, vou aqui em ocorrência da verba e ele vai abrir a operação aqui para mim, ó. Tá ok? Ele pegou aqui, apesar dele não informar aqui a base salarial, a nossa base salarial são os R$ 1.300 que nós informamos. Ele utiliza aqui o multiplicador 0,04, que equivale aos 4% de reajuste, os quais aplicados sobre os 1.300 dá justamente R$ 52,00 de reajuste que ele deveria ter recebido lá na época própria e não recebeu. Tá ok? Muito simples, muito tranquilo isso aí. Em próximas oportunidades nós vamos aprender a apurar diferenças salariais propriamente ditas, nas quais nós vamos usar aqui essa opção aqui, ó, valor pago. Fica para uma próxima oportunidade. Fica ligado aí no nosso canal que a gente vai trazer muitos vídeos legais, tá ok? Bom, é isso aí. Essa foi mais uma dica do secretário calculista de hoje. Fique ligado que tem muito vídeo legal vindo por aí, tá ok? Sempre situações reais com as quais a gente lidar lá na contadoria do TRT, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida e até a próxima.